Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Nós, então, fizemos nas últimas aulas esse panorama, não é, do que vinha sendo a educação desde a antiguidade até o século XVI, onde se converterá Santo Inácio de Loyola, então Iñigo de Loyola, e fundará a Companhia de Jesus, a Societas Jesu, e que será responsável pela implantação de diversos colégios, seguindo um documento chamado Ratio Studiorum. Estamos então no século XVI. Santo Inácio nasce no final do século XV, e nós temos nesse homem, não é, algumas das coisas que nós já vínhamos encontrando em outros santos, não é? Essa vida passada dedicada a outras coisas, não é? Parece que sempre as coisas se repetem, não é? Que a vida de muitos santos é parecida até um certo momento, quando há, de repente, uma conversão, e a partir desse momento, tudo aquilo que parecia ser semelhante na vida dos santos se torna algo incrivelmente diferente, não é? E nós temos essas personalidades dos santos tão diferentes umas das outras, mesmo tendo vivido no mesmo país, ou às vezes no mesmo século, às vezes dentro da mesma ordem religiosa, como é o caso de Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, são pessoas tão diferentes, né, como é possível, né? Parece que esse é o paradoxo do cristianismo. Quanto mais a pessoa imita a uma pessoa, que no caso é Nosso Senhor Jesus Cristo, mais ela torna-se ela mesma. Isso Chesterton falava bastante desse, como sendo um dos paradoxos da verdade cristã. Santo Inácio, então, ele leva essa vida pregressa, né? Então, Santo Agostinho tinha estudado retórica, queria ser um grande orador, e papapá, estudar filosofia. São Francisco, nós já falamos um pouco dele, não é, que tinha toda essa vida, tentou ser cavaleiro também, e tudo isso. Santo Inácio é um soldado. Santo Inácio, ele teve toda a sua formação ali, primeiro como pajem, depois torna-se cavaleiro, está defendendo o reino de Navarra, está sempre, não é, sonhando com a sua donzela, não é, a sua dama, como aquele ideal cavaleiresco. Lia muitos romances de cavalaria, assim como Santa Teresa, assim como Dom Quixote, não é? Teve essa formação na literatura em espanhol e romances de cavalaria, que nós encontramos esse estilo, não é, e esses temas de cavalaria em diversas outras línguas também, não só na Espanha, uma constante a propagação de inúmeros romances de cavalaria. Inclusive as obras que saem em vernáculo na Idade Média, por exemplo, tratando de Enéas, ou tratando de personagens da cultura grega, normalmente são romances de cavalaria com personagens gregos, não é? Então as viagens Então Ulisses, ele é um cavaleiro que está ali, né, nos mesmos contextos e tendo os mesmos problemas que teria um cavaleiro na Idade Média. Santo Inácio é ferido e vamos então primeiro pensar nisso, né? Esse aspecto de luta de Santo Inácio, esse aspecto de formação como soldado, com tudo aquilo que tem de austero e com tudo aquilo que tem de brilhante e glorioso na vida de um soldado. A Espanha, não é? Não está dentro daquela florescência humanista que nós tínhamos na
na Itália e que nós temos também na Holanda, em parte também da Alemanha. Não da Alemanha, mas região da Renânia, principalmente, né? A região da costa do Reno. A Espanha não está inserida nisso, e os espanhóis que pretendem perseguir esses ideais humanistas de beleza, de retorno às formas antigas e à literatura antiga, à arte antiga, eles acabam saindo da Espanha. Foi o caso de Juan Luis Vives, de quem nós podemos falar um pouco mais adiante. Então a Espanha demorou um pouco mais para passar, né, para terminar a sua chamada Idade Média do que as outras regiões da Europa, do que os outros países estavam começando a se formar enquanto nações. E a Espanha já teve, na verdade, uma Idade Média um pouco diferenciada, na verdade, toda a Península Ibérica. Teve que enfrentar a invasão árabe, teve que expulsar esses árabes. Nós temos fenômenos na Idade Média que se diferenciam muito de tudo que estava sendo desenvolvido na Europa, como, por exemplo, o caso de Ramon Llull, né, Raimundo Lúlio. Ramon Llull conhecia árabe muito bem, né, estava inserido dentro, ele é de maiorquí, não é? Ele é da ilha de Maiorca, escreveu em catalão, escreveu em árabe, escreveu em latim. Ele estava ali inserido num outro contexto que não era comum a todos. Enfim, não era comum ao resto da Europa. Então a Espanha tem algo de peculiar. Mas essa questão da vida do cavaleiro, não é? De aspiração da glória através das armas, nós vemos que isso não é nada de novo. Essa é uma constante na história humana. Os romances de cavalaria, eles servem também para educar, dentro da perspectiva que nós temos trazido até agora. Eles demonstram ali a glória do guerreiro, a glória do cavaleiro que vai atrás para defender a sua amada, né? Tem um Deus em quem acreditar, e uma dama a quem defender. Esse é mais ou menos assim, o ideal de um cavaleiro. E fará isso através das armas, e com isso talvez o seu nome também seja lembrado pelas gerações futuras. E Inácio era o legítimo cortesão, né? Alguém que vive na corte, alguém que se relaciona com pessoas importantes, alguém que nunca passa fome, que tem o cabelo bem arrumado, as roupas bem cuidadas, frequenta festas, prostíbulos, enfim, tudo que é de se imaginar de uma pessoa com a moral relaxada. Nesse contexto que está Inácio, até ele ser ferido e ter que ficar convalescendo, né? Estar ali deitado na cama por meses. Então, na sua autobiografia, ele conta que primeiro foi feito um ferimento, ele recebe primeiro os cuidados dos franceses, depois ele vai até a sua própria terra, onde o médico tem que quebrar a sua perna de novo, porque ela havia colado e havia ficado menor, uma perna tinha ficado menor que a outra. Então ele pede para que o médico quebre a perna de novo, ele aguenta, não é? Afinal, um forte cavaleiro e tal. Ele só não queria ter que ficar assim impossibilitado de lutar, né? Ele queria voltar ao campo de batalha e conquistar as glórias contra os franceses, então. Enquanto seus companheiros, muitos deles continuavam na luta. Ele fica, então, ali convalescendo, recuperando desse ferimento na perna e pede alguma coisa para ler. E vejam só, né? Há tantas conversões diferentes que nós vamos encontrar na história, não é? E os mais diferentes santos, alguns, na verdade, já foram educados na fé católica e não podemos falar de uma conversão no sentido como nós encontramos, né? O caso de, não sei, Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Quando Santa Teresinha estava numa vida torta e aí ela passou a ser uma santa. Não, ela já
desde pequeno, os pecados que ela se lembra de pequena, que ela quis ficar com todas as fitinhas que tinha num cesto, não é, por egoísmo, e que não queria dividir com as irmãs. Não é? A gente está falando de... Dá para ver que o caminho da santidade é para todos. E Santo Inácio não, ele tem essa vida totalmente afastada da moralidade e do relacionamento com Deus. Ele na batalha, inclusive, ele conta, não é, que ele se confessou com um dos seus colegas. Essa é uma questão anterior acredito que com o Concílio de Trento isso acabe. Mas os soldados, quando não existia um capelão ali naquele exército, eles confessavam entre si. E era algo permitido e até aconselhável, né? Que tu contasse os teus pecados, já que era bastante provável que tu morrerias na batalha, então tu confessavas a um companheiro. Então ele se confessa, é ferido, vai para a batalha, é ferido, fica ali convalescendo e pede alguma coisa para ler. Ele queria, na verdade, ler romance de cavalaria, mas não tinha. Na casa onde ele estava, não tinha nenhum. Ele é dado uma vida de Cristo e um livro sobre a história dos santos, né? Sobre a vida dos santos. Esses livros, essa vida de Cristo é uma biografia mesmo, né? É um livrinho que, se nós fôssemos editar hoje, teria, sei lá, 40, 50 com um tipo de edição moderna, né? Já que se editava as coisas, seu nascimento recém, não é? A imprensa tinha poucas décadas. Nessa época, se editava com letras muito maiores, caracteres muito maiores. Então ele lê essa vida de Cristo, escrito em castelhano. Os evangelhos não existia, não é? Ele leu a Bíblia. Não, ele não leu a Bíblia porque a Bíblia era escrita em latim e era lida pelas pessoas cultas e estudadas que sabiam latim, né? Santo Inácio recebeu uma educação que lhe servia para ser um cortesão, não é? Um gentleman, uma pessoa da corte. E isso bom, ele precisava saber ler e escrever, mas não muito mais que isso, né? Não muito mais que os fundamentos ali para conseguir ler um texto simples, na sua própria língua, e talvez alguma coisa a mais, um latim que outro ali, 2, 3 palavras para, né, parecer mais culto, fazer umas contas e pronto. Era essa a educação que tinha Inácio. Mas a educação essa permitiu que ele lesse esses dois livros. E aí aparece na biografia dele, né? E também, se vocês lerem, um dos sermões mais bonitos que tem do Padre Antônio Vieira para a festa de Santo Inácio, ele também fala disso, né? Então Santo Inácio nos conta que Deus usa dos próprios defeitos e pecados das pessoas para fazer coisas grandes. Que no caso dele, como ele era muito vaidoso e orgulhoso e tinha fama de glória e de imortalidade do seu próprio nome, não é? Queria ser conhecido e tudo isso, e via-se na cama sem possibilidade de voltar a lutar, não é? Ele se impressiona muito com a biografia de São Domingos e São Francisco, que fundaram congregações e se tornaram, não é, conhecidos no mundo inteiro, né? Se tornaram soldados de Cristo, na verdade, né? Tiveram a sua honra na guerra contra as heresias, contra os infiéis e tudo isso, não é? Então Santo Inácio ele sai decidido a imitar esses dois homens. Vejam que talvez pelos motivos errados, né? Ele estava até fazendo a coisa certa, mas pelos motivos errados. Isso ele mesmo nos conta. Ele vai tentar imitar a Cristo, não é? Imagina que moveu toda uma civilização, e a São Francisco e São Domingos, que é um pouco mais fácil, né, do que imitar a Cristo, mas pela personalidade de Inácio, o que ele via ali é que, bom, se esses caras aqui conseguem fazer tudo o que fizeram, imagina eu, não é? Imagina eu que sou o cara aqui, eu sou um grande guerreiro, sou, né, forte,
sou atraente, né? Tenho um porte físico, né? Loiro, alto e tal. E ele tinha tudo isso aí dentro da sua mesquinhez e da sua prepotência, certo? E Santo Inácio diz, mas Deus usou disso. Deus usou disso para mim. Depois ele conseguiu, aos poucos, ir tirando isso de mim, né? Mas no início foi isso. Então não é que Santo Inácio se converte porque leu a vida dos santos. O processo de conversão então começa. E Santo Inácio resolve dizer, olha, eu vou embora, eu vou virar mendigo, que nem São Francisco e São Domingos, eu quero ser um mendigo, né? Porque assim eu imitarei esses homens, né? E vamos ver o que começa a acontecer. Talvez os homens comecem a me seguir e tudo isso. Mas aí começa os seus trabalhos, né? Não foi ser ferido de uma perna, ter a perna quebrada por um médico. Ele ficou com esse ferimento da perna a vida toda, ele mancou para o resto da vida, né? E ele então vai para a região que hoje é a Catalunha, onde está Nossa Senhora de Montserrat. O pessoal diz, só a título de curiosidade meio inútil, né? Mas o pessoal diz Montserrat, né? Como se fosse em francês, em catalão. Isso eu aprendi uns 2 anos atrás quando estive lá. Catalão tem que dizer Montserrat. Então, Montserrat seria Montserrat, onde Santo Inácio vai na Vila Manresa. Ele fica ali escondido, rezando numas cavernas que eram usadas também por eremitas e tudo isso, pede esmola, ajuda a carregar doentes e a lavar doentes no hospital. Então ali ele passa muito tempo numa vida de oração e penitência. Isso tudo então vai, né, ele conta com detalhes na sua autobiografia, que foi escrita nada mais nada menos que o padre, bom, vou me lembrar agora, mas foi preceptor Dom Sebastião, rei de Portugal, depois disso. Então nessa biografia ele conta, né, detalhe por detalhe de como foi acontecendo o seu tempo de penitência, de purificação daquela vida devassa que ele levava, não é? Não foi de uma hora para outra. Foi muita mortificação, jejum, 7 horas de oração por dia, confissão, assistir a missa diária, comungar aos domingos, tudo que ele podia fazer, não é? Caridade com os doentes, com os pobres, não sei o quê, ia perseguindo isso, né? Nesse tempo ali, ele para de cuidar do cabelo, ele vela as suas armas, né? Como um cavaleiro, ele vai até, então, Montserrat e vela as suas armas para entrega todas a Nossa Senhora, entrega também as suas roupas, e foi aí que ele ia deixar ali na igreja, acaba dando por um mendigo, depois vem, o pessoal volta com o mendigo, batendo no mendigo, dizendo que o mendigo tinha roubado as roupas dele, diz, não, foi eu que dei e tal. Então tem diversos episódios, é uma coisa muito... A vida, né? Nós lemos a vida de Santo Inácio, é algo que é uma leitura muito agradável só por isso, né? Porque é uma vida bastante inusitada. Assim as coisas vão acontecendo, o estilo do texto é muito interessante também. Nesse tempo em Manresa e depois, ao longo de muitos anos, Santo Inácio começou a pregar, né? Pregar pelo que ele também teve que ser ouvido pelo tribunal da Inquisição, mas ele começa a pregar o que ele chama de exercícios espirituais, sobre os quais ele compõe um livro, não é? Um manual para esses exercícios. Não é um livro de leitura, a gente não consegue ler assim, fazer uma leitura espiritual, que vou ler os exercícios espirituais de Santo Inácio, mas é um material que ele vai coletando da sua própria experiência e que ele vai ensinando as pessoas que acabam se aproximando dele. Inclusive ele tem 3 seguidores já em Manresa, que depois, quando ele vai estudar na França, eles
o abandonam, né? Vão cada um seguir o seu caminho. Mas para quem ele prega esses exercícios, né? Então ele ensina a pessoa a se exercitar espiritualmente, com mais ou menos aplicando não só os frutos da experiência que ele estava tendo ali em Manresa e que ele e toda a sua própria vida de oração, mas o método com o qual ele faz isso já é dito pelo nome, exercitia, não é? Esses exercícios, o que é um exercício senão aquilo que faz um exército? Um exército é quem exercita, porque o exército, ele se mete em batalhas, em guerras e tudo isso, mas a maior parte do tempo, o que faz com que um exército seja chamado de exército? Não é quando as pessoas não são convocadas, um exército não é convocado só quando tem algum problema, não, ele está sempre se exercitando para enfrentar o problema quando ele vier. Hoje em dia nós talvez tenhamos deslocado as duas palavras, mas elas têm a mesma etimologia, né? Exército e exercício. E falar em exercícios espirituais já era hoje em dia pode ser normal, né? 500 anos depois de Santo Inácio, nós podemos achar isto normal, falar em exercícios espirituais, a gente já compreende, qualquer pessoa que escute isso já compreende mais ou menos, mas na época não era assim, né? Exercício espiritual não fazia sentido nenhum, certo? Não, uma coisa é a vida espiritual do soldado, outra coisa é a vida espiritual de um clérigo, desculpe, né? Da pessoa ociosa, da pessoa que se dedica às letras, aos estudos e à oração, e outra coisa é a vida do soldado, né? E outra, ainda a terceira, é a vida de um camponês. É assim que é o mundo, certo? Ou a pessoa faz guerra, ou a pessoa reza, e estuda, ou a pessoa planta e produz comida. Certo? Agora o Santo Inácio vem e vai dizer que, não, nós temos de aplicar essa diligência, temos de aplicar a diligência, o esforço e a disciplina de um exercício como se fôssemos um soldado para a nossa vida espiritual. Então, ali, não é, e tudo se resume nesse livro ao que ele chama de princípio e fundamento. Né? Princípio e fundamento, o ser humano é feito para amar a Deus. Né? O princípio do catecismo, já de Trento e os últimos também. Né? A finalidade da existência do homem. Né? O homem é feito para amar, contemplar e estar junto de Deus. Todas as outras coisas foram feitas para ajudar o homem a chegar nesse seu fim último. Toda a realidade do universo inteiro, desde a areia das praias, as gotas da água do oceano, os menores animais, insetos, peixes, aves, mamíferos, todas as árvores, todas as estrelas, todos os astros são feitos para ajudar o homem a se aproximar de Deus, para que o homem conheça a Deus e o ame. Esse é o princípio e fundamento dos exercícios espirituais. Depois disso, ele vai tratar de como as pessoas devem se exercitar. Isso, quando nós vamos ler no manual do Exército, terá ali o capítulo sobre a parte mais intelectual, certo? Conhecimento de estratégia, conhecimento do vocabulário das ordens de comando, do funcionamento do armamento, do funcionamento de todo o equipamento, tal. Isso é um conhecimento um pouco mais intelectual. Conhecimento mais prático. A pessoa tem que ter o físico, né? A pessoa não pode nem engordar muito, nem ser muito magra, tem que ter a força necessária, praticar tantas horas de corrida, tais os exercícios, né? Tanto tempo de tiro, tanto tempo de marcha, isso e aquilo. Né? Então tem todos tudo isso nós encontraríamos no manual de um soldado, um manual de exercícios militares. E ali nós temos Santo Inácio nos ensinando a rezar, e ele trabalhará uma espiritualidade bastante individual. Nós já falamos de devotio moderna, já falamos da imitação de Cristo, que Santo Inácio conhecerá depois, mas conhecerá e implementará, e a imitação de Cristo amplia
os exercícios espirituais, não tanto, mas há uma certa influência. Mas então Santo Inácio nos explica, olha, é necessário ter aqui uma rotina entre examinar a consciência com os 10 mandamentos, né? Conhecer os pecados, sentir dor pelos pecados, sentir dor por amar a Cristo por todo o sofrimento que Ele passou na cruz e tudo isso. Como a gente faz isso? A gente faz isso com as potências da nossa alma, com a inteligência, a vontade e a imaginação. Na outra ordem, tudo começa primeiro com a imaginação. Então ele vai propondo cenas que devem ser meditadas, não somente da vida de Cristo e daquilo que está no Evangelho, mas ele inventa outras histórias, algumas histórias de cavalaria, né? A cena das bandeiras, por exemplo. Existem 2 exércitos, um é o de Cristo, outro é o de Satanás. Eles vão se enfrentar, obviamente o de Cristo sairá vencedor. Essa é a história. Mas ele diz que nós temos que nos demorar nessa história. Eu tenho que imaginar como é o exército de Satanás, como é o de Cristo, como eles estão vestidos, quantos homens há em cada exército, como são as bandeiras, por isso o exercício das bandeiras, de cada um dos exércitos, como está sendo a batalha, como são as ordens dos 2 comandantes, como é o terreno, como está o clima e tudo isso. A mesma coisa para a leitura do Evangelho, né? Tudo isso está sendo feito também com relação à leitura do Evangelho. Então diz lá, Jesus entrou em Cafarnaum. Muito bem, como é Cafarnaum? Como está o clima? Uma multidão acorreu até ele. Quem é essa multidão? São todos velhos? São todos jovens? É bem misturado? Há famílias, há mulheres, há mais homens, há pessoas trabalhando, há romanos, há só judeus? Quem são essas pessoas? Como está indo, né? Como está a expressão no rosto de Nosso Senhor? Então ele diz, é preciso atentar-se ao texto, mas é necessário partir para essa contemplação. É preciso que nós preenchamos o nosso espírito de mais informações dadas pela imaginação. Mas não é para deixar a imaginação solta, é para regulá-la com a nossa inteligência. É claro que nós não vamos, numa dessas cenas, imaginar que está chovendo de baixo para cima. É preciso que ela siga a ordem comum das coisas. E assim discorrem as 4 semanas de exercícios espirituais de Santo Inácio. Então é um livro que todos nós temos que conhecer, porque ele desentorta a vida das pessoas, ele faz com que a pessoa que se submeter àquele exercício, ela aprenda a rezar, ela comece a ter uma vida de oração, ela saiba o que fazer para se relacionar com Deus. Ele não é o fim, não é? Último assim, não, a pessoa faz exercício, daí estará convertida e pronto, né? Está tudo garantido para o resto da sua vida. Mas não é isso aí, não é? Os exercícios, eles principalmente são aplicados a pessoas que não têm vivência nenhuma, que estão totalmente afastadas de Deus, que estão com uma vida de devassidão e pecado. Eles são aconselháveis para todas as pessoas mesmo, não é? Não é algo como certas espiritualidades que precisarão que a pessoa já tenha uma certa doutrina bem desenvolvida, um conhecimento, uma certa fé, não é? Esteja já com uma vida de piedade e recebendo os sacramentos com mais frequências, não é? Os exercícios espirituais podem ser feitos, inclusive, por pessoas que não são nem batizadas. E são aconselháveis, inclusive, a essas pessoas. Desses exercícios, Santo Inácio, já nessa época, tira muitos frutos, não é? Santo Inácio, houve essas pessoas que começaram a segui-lo, não é? Mas teve outras pessoas que foram parar em mosteiros, em ordens mendicantes, aqui e acolá, não é? Teve muita gente mesmo que entrou em contato com o Santo Inácio
ouviu dele as pregações dos exercícios espirituais e cresceu muito, né? São inúmeros os relatos. Porém, Santo Inácio vê que, para que ele possa continuar pregando e possa crescer mesmo na sua missão, né, que nessa época ele já tem a visão certa, não é? Ele quer ir a Jerusalém para ajudar a libertar Jerusalém dos mouros, né? Isso aí é algo que ele expressa com bastante clareza. Mas ele precisa crescer na sua pregação e tudo isso. E é recomendado que estude, porque senão nunca esses exercícios seriam aceitos pela igreja, se ele não fosse teólogo, se ele não fosse ninguém. Afinal, ele era só ali um ex-cavaleiro, mendigo. Sempre se notava que vinha de uma família, não é? As pessoas viam, era um mendigo, mas quando ele abria a boca, nós vimos pela sua linguagem, os seus modos, que era alguém que foi educado na corte. E Santo Inácio, então, decide estudar, primeiro em Barcelona, depois em Alcalá, importantes centros de estudos, também em Salamanca, que foram centros de estudos tocados por dominicanos, por ordens, pelos irmãos de vida comum, e aí nesses lugares ele começa, enquanto ele está na Espanha, ele estuda basicamente gramática, somente gramática. Ele não passa disso, né? Só que ele já está com quase 40 anos de idade e está ali sentado com adolescentes, né? Está ali com os meninos, né, tendo que vencer o seu orgulho e tudo isso para aprender gramática. Bom, não é fácil, né? Todos nós sabemos, quanto mais vai o tempo passando, há certas matérias que exigem muito e que são cada vez mais difíceis. A língua é uma dessas. Então, Santo Inácio tem que aprender latim para depois poder prosseguir os seus estudos de filosofia e teologia, que ele não chega a terminar, não é, a teologia. Mas ele está ali estudando gramática, continua vivendo de pedir esmolas para custear seus estudos e poder sobreviver, continua pregando os exercícios espirituais, meio de forma clandestina, até quando ele decide ir para Paris. A Universidade de Paris, ela precisa de um curso específico para falar somente dela, porque foi um dos grandes feitos dentro do catolicismo, não é? A Sorbonne. Então, ela tem de tudo ali, né? Saiu coisa muito boa, saiu coisa muito ruim, mas ela precisa ser estudada, não é? Nem que seja de forma superficial, mas todos nós temos que conhecer um pouco dessa história da Universidade de Paris, onde ensinaram Pedro Abelardo, onde ensinou Santo Tomás de Aquino, Guilherme de Ockham e tantos outros. São Tomás vai até lá. Nós temos, ele ainda não tinha concluído os seus estudos de gramática, ele estuda em 2 colégios, né? Esses colégios são como que anexos à universidade, e que nessa época já estão oferecendo uma educação mais inspirada na cultura italiana, mas na cultura humanista da Itália, né, do 400, início do 500, que falávamos na última aula. O Colégio Montaigu e Santa Bárbara, onde Santo Inácio estuda, pede esmola para se sustentar. Ele faz uma viagem para pedir esmola até a Holanda, onde ele se encontra rapidamente com o grande humanista espanhol Juan Luis Vives, né? Johannes Ludovicus Vives, que é um judeu espanhol, de uma família judia muito tradicional, de novos cristãos, né, de cristãos novos, mas que foram condenados, os pais de Vives, por continuar tendo práticas, né? Então um dia pegaram eles em casa celebrando o Shabat e coisa assim, eles acabaram sendo condenados na Espanha.
Mas Juan Luis Vives é um amigo de Thomas Morus, um amigo de Erasmo de Roterdã. E ali ele está junto na Holanda, vivendo nesse mesmo ambiente humanista de Erasmo de Roterdã. O Santo Inácio está ali, não é? Em Paris, ele nunca deixa de pregar os seus exercícios espirituais, né? Ele está sempre com essa nova perspectiva de fazer as pessoas rezarem, né? Se arrependerem, se converterem, se relacionarem com Deus através de uma disciplina, uma ordem bastante específica, que a gente não espera de um mendigo, né? Como era Santo Inácio na época, né? Um mendigo que fica mais com verve de soldado, né? E ele vai para a universidade, sai desses colégios, estuda filosofia, estuda teologia, e ali conhece os seus 10 companheiros, certo? Com os quais ele vai ao Monte Montmartre, em Paris, e ali é que se chama a fundação da Companhia de Jesus, não é? Onde eles proferem os votos, não é? Entre eles, os 3 votos comuns da perfeição cristã, pobreza, obediência e castidade, e resolve, não, nós vamos para Jerusalém, certo? Vamos sair daqui, vamos para Jerusalém, e se não der certo, isso eles já sabiam, né? Nós vamos voltar, vamos a Roma e vamos perguntar ao Papa o que ele quer que nós façamos. Isso é o que eles fazem. Eles realmente não conseguem ir a Jerusalém, pegam um barco em Veneza, mas tem que voltar, tudo isso. Vão até o Papa e perguntam, bom, então, o que é para nós fazermos, né? Aí, até então, não há nenhuma preocupação, nem de Inácio, nem de Santo Inácio, e nem dos seus companheiros, em educar as pessoas, em ter apostolados de educação. E as pessoas que começam a correr até eles, não é, para irem às missões, porque é isso que o Papa pede deles, não é? Vão combater a heresia por aí, não é? Principalmente a heresia protestante, que é o que estava assolando o norte da Europa, chegando, né, sempre tendo incursões na Itália, Espanha e França. Mas eles dizem, não, vocês têm que ir pregar, fazer missão, né, combater a heresia protestante, e ajudando os pobres e tudo isso, que sempre foi o ideal, coisa que Santo Inácio fazia desde o início, né? Ajudar os pobres, as viúvas, os velhos, as crianças. E foi isso. Então as pessoas que começavam a juntar-se a Santo Inácio, elas não tinham... elas tinham já que ter uma formação intelectual, universitária, para poder vir até o grupo, né? Eles não tinham como perder tempo com isso. Então, olha, quer juntar-se à nossa companhia, né? E companhia também, essa societas, já é uma coisa militar, essa companhia de Jesus, né? Essa formação, já esse nome militar também. Quer juntar nós aos soldados de Cristo, tu tens que já ter essa formação normal, né? Tem que saber latim, tem que saber filosofia, teologia e tal, de preferência até já ser ordenado sacerdote, que vai nos facilitar bastante, certo? As pessoas então iam, mas os primeiros então são sempre assim, não é? Eles têm a sua formação fora. A maioria dos companheiros era todos oriundos de Paris. Mas Inácio vê que há a necessidade de começar a formação desde cedo, não é? E que também há a necessidade de ampliar essa formação, de formar cada vez mais gente, porque era dentro desse ambiente de formação, desde a primeira experiência que São Francisco Xavier teve em Goa, né? Bom, em Goa ele não tinha nada o que fazer, né? Na Índia não existiam escolas, muito menos nos níveis da Europa. Então São Francisco Xavier abre uma escola em Goa, está sempre se comunicando e se relacionando com Santo Inácio, e eles decidem, então, Santo Inácio e seus companheiros, nessa época já são mais numerosos, não, vamos abrir escolas, não é? Vamos tocar para frente esse apostolado de escolas, vamos tocar para frente essa nossa ideia
de formar as pessoas desde o início, né? Não só escolas, mas também universidade, né? Os estudos superiores de filosofia e teologia, principalmente. O que nós temos que ver é que nós não podemos nos deter e agora, a partir de agora, nesse momento das nossas aulas, começarmos a analisar como foi a fundação dessas escolas, olhando somente para a Ratio Studiorum. Se nós estamos falando de uma ordem religiosa, nós temos que olhar para toda a sua fundação, certo? E principalmente pela pessoa do fundador, que é onde está o carisma fundacional, onde tudo está baseado. Então, conhecer, por isso nós fizemos essa introdução aqui, a vida de Santo Inácio e a sua doutrina dos exercícios espirituais. Vai ser necessário que nós enxerguemos esse aspecto militar de Santo Inácio, certo? Vai ser necessário que nós enxerguemos como são feitos os exercícios espirituais, e é sempre preciso que nós tenhamos, ao olhar para o texto da Ratio Studiorum, a noção de que ela está pensada para pessoas que já fizeram os exercícios espirituais, que estão com uma vida sacramental em dia, digamos assim, que estão recebendo doutrina, né? Que estão recebendo os sacramentos e a formação, a doutrina, para aí sim se dedicar aos estudos humanísticos e filosóficos e teológicos que lhes serão dados nessas escolas jesuítas. A questão é que normalmente os historiadores da educação olham somente para a Ratio Studiorum isolada de tudo isso, né? Olham sim para o contexto histórico, o contexto da cultura e da educação que havia antes ou ao redor dos colégios dos jesuítas, mas não olham para a parte espiritual inaciana. Então é algo que precisa ser aprofundado por todos aqueles que desejam realmente conhecer mais a fundo o método pedagógico dos jesuítas, a chamada Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Jesu. Então ficamos por aqui, entraremos então na próxima aula no desenvolvimento, na história deste documento mesmo, que é a Ratio Studiorum. Muito obrigado a todos.